Boa noite a todos. Boa noite, amados. Glória a Deus, boa noite a todos. Amém. Uma alegria estarmos aqui de novo, nessa noite, trazendo até a sua casa, até a sua vida, a palavra do Senhor. Amém. Hoje nós vamos estar tratando de um assunto, hoje nós estamos aqui, né, cumprimentar os irmãos aqui, né, estamos aqui o Zé Márcio, o Deilo, né? E o Jarbas, né? Então, é com alegria que a gente está aí, diante de vocês, e vamos trazer um assunto hoje que é a provisão de Deus para as nossas vidas. Nós aprendemos agora no culto de quinta-feira com o pastor Itamar que Deus vai nos colocar no lugar da bênção, e a bênção é o lugar. Então, meu amado, para que a gente possa, se você já está nesse lugar ou sendo conduzido para esse lugar, nós vamos tratar hoje de uma questão que é a ansiedade, que são as tristezas geradas ao coração das pessoas que estão passando por essa ida, né? Ou já está no lugar, mas não está vendo a mão de Deus ainda sobre a sua vida, né? E o texto que nós vamos usar é Mateus capítulo 2, do versículo 13 ao 15. E tendo ele se retirado, eis que o anjo do Senhor apareceu a José num sonho, dizendo: levanta-te, toma o menino e a sua mãe, e foge para o Egito, demora-te lá até que te diga, porque Herodes há de procurar o menino para o matar. Levantando-se ele, tomou o menino e sua mãe de noite e foi para o Egito. E esteve lá até a morte de Herodes, para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta, que diz: do Egito chamei meu filho. Então, meus amados, como eu disse, nós vamos tratar hoje sobre a questão da tristeza. E tristeza, né, Zé? Tristeza, todo mundo passa por ela. Né? Verdade. Tem gente que acha que... Tem gente que vive só na tristeza também, né? Tem gente que vive só na alegria, e é errado. Essa pessoa tem problema. Porque eu não posso estar totalmente só feliz e nem totalmente triste. Né? A vida é feita de ciclos e a gente vai passar por isso. Circunstâncias da vida, Tudo né? tem um equilíbrio, né, Jarbas? Tem que ter um equilíbrio para tudo, porque eu não sou alegre, eu não sou triste. Não, está errado. Porque acho que tem que ser um balanço, né? Vai acontecer momentos nas nossas vidas, né? De alegria e também de tristeza, né? Então, há tristezas que, vamos dizer assim, a tristeza do dia. Vamos chamar ela de tristeza do dia. O que é isso? É aquela tristeza que eu vejo. Por exemplo, eu vejo uma pessoa em situação de rua, em situação de dependência de droga, violência, fome, miséria humana, né? Todo tipo de prostituição, essas coisas, né, miseráveis aos homens, e que isso me entristece. Então, são coisas que eu vejo durante o dia. Mas também tem aquela ansiedade, aquela tristeza ansiosa, tipo, ela dá muito, e vamos chamar ela de a tristeza do crepúsculo. Tipo, começou a entardecer, a pessoa para pensar na sua vida, para refletir, e foca mais nas suas frustrações, nas suas tristezas, nas coisas que não deram certo, nas coisas que não chegaram, muitas das vezes, e são, na verdade, grandes ansiedades, né, para a sua vida. Porque, na verdade, Jarvis, a pessoa que acontece isso, né, quando chega no final da tarde, a pessoa está ali, tipo assim, frustrada, né, com o que aconteceu, ela leva mais para o lado negativo. A gente pode ver aquela parte assim, daquela pessoa não iniciou o dia agradecendo o dia ao Senhor, né, pelo que ia acontecer. Então, se eu agradeço, acordo na parte da manhã e agradeço ao Senhor o que vai acontecer durante o dia, eu sei que na parte da tarde, né, no final do dia ali, o que vai acontecer? Eu agradeci ao Senhor, eu coloquei na mão do Senhor, então foi a vontade do Senhor. Mas a maioria das pessoas, o que acontece com elas? Elas já levantam já preocupada, ansioso, o que vai fazer, deixou de fazer, e chega no final do dia, acontece alguma coisa que, por exemplo, que às vezes deixou frustrado a pessoa, né? E aí ela fica ali ligada naquilo ali que aconteceu de errado.
mas ela não se liga naquilo que Deus, né, nos livrou ou abençoou. Quando nós entregamos o caminho, os nossos caminhos ao Senhor, nós andamos nele, nós andamos de acordo com a orientação dele. E quando nós não fazemos isso, nós andamos de acordo com as nossas intuições, né, com nossa capacidade. E isso nos traz frustrações, porque às vezes não acontece daquela maneira que eu queria, então eu me acho incapaz e acaba me gerando tristeza. Mas quando eu caminho conforme a palavra do Senhor, caminho conforme a orientação do Senhor, eu já sei que Ele tem o melhor para nossas vidas, para a minha vida. Né? Independente do que venha acontecer, é o Senhor que está direcionando a minha vida. Verdade. Então, o Zé Márcio fez um comentário aqui que me lembrou a questão da gratidão, que é uma escolha, né? Nós já aprendemos isso aqui com o pastor, que a gratidão ela não é um sentimento, ela é uma escolha. Sim. Você escolhe levantar e ser feliz, que também é outra escolha. Outra escolha. Eu ser feliz e eu ser grato, são escolhas e não sentimentos. Nós aprendemos isso ontem, domingo, com o pastor, e temos que refletir sobre isso, porque se a gente se dispõe a ser grato, se dispõe a ser feliz, a nossa vida vai ser transformada. Não é? Verdade. Vai ser diferente. Independente do que nós estamos vivendo. Né? Exato. Exatamente. Não depende de nada. Depende disso. Circunstância nenhuma. Sim. Né? Se eu tenho ou não as latas cheias em casa, se eu tenho ou não minhas contas pagas, né? Mas essa situação de ser feliz, ela independe. É verdade. Né? Porque tem uma outra questão, que é a questão da ciência. Né? Ela nunca conseguiu resolver esse problema interno do homem. E nem vai. Mas tem horas também que é necessário a pessoa, nós não estamos aqui para falar que isso é desnecessário, nunca, não é isso que a gente está falando. Mas tem horas que as pessoas precisam de ir até um profissional, né, tomar um remédio, estabilizar os seus sentimentos, as suas emoções, para que aí então ela possa começar a entender e refletir sobre a sua vida. Sim. Mas o que nós estamos falando aqui é da fé. É isso que faz toda a diferença na vida do cristão, na vida da pessoa. Porque nessa parte aí, eu também vejo, em relação à ciência, de que a palavra de Deus fala assim, a fé e a obra têm que andar juntas, uma não pode andar separada de outras. E mesma coisa do lado da ciência. A ciência e a fé também têm que andar junto. Por quê? Porque eu vou no profissional da área, né? Vou fazer uma consulta, né? Aí o médico vai me examinar, eu vou ter que tomar um certo cuidado da minha vida, vou tomar um remédio. Aquilo ali é um processo. Isso faz parte. Mas eu tenho também que levar meu lado espiritual. Eu tenho que ter fé suficiente que aquilo ali que está sendo trazido na minha vida vai o quê? Vai ter uma melhora e eu vou recuperar, eu vou ficar curado através do profissional, né? E através da minha fé no Senhor. Uma coisa que me traz muita em relação à ciência e à fé aqui, nesse caso aqui, é quando Jesus, na sua caminhada, ele sempre chegava um leproso, chegava um doente, né? Ele nunca falava assim, ó, pode ir embora, você está curado, não. Ele sempre falava assim, a tua fé o quê? Te curou. A tua fé o quê? Te sarou. A tua fé o quê? Te libertou. Né? Então, assim, a ciência, ela faz parte, mas ela tem que estar caminhando junto com a fé também. E o que nos tem deixado tristes? Você já parou para pensar? São as ansiedades das coisas que as pessoas querem. Verdade. E muitas vezes querem a todo custo, né? Sim, a todo custo, sem medir as coisas, sem medir as finanças. A pessoa quer viagem, carro, casa, festa, todo final de semana, e começa a entrar em dívidas, a prestações que comprometem toda a sua família. Sim, sim. Né? A ansiedade, às vezes, está muito ligado a que nós queremos viver uma vida que, às vezes, nós não temos. Às vezes, nós não temos a capacidade, não tem condição. E a mídia e as redes sociais estão cheias de pessoas se exibindo, né, com festas, se exibindo com bens. E, às vezes, nós olhamos para aquilo e fica olhando para nossas vidas, eu não tenho isso, mas eu queria ter isso, e acaba ficamos ansiosos para adquirir bens. É onde fala, que a Bíblia fala para nós que não se amoldemos a este mundo, né? O estilo deste mundo. O que é? O mundo te oferece muitas coisas, né? O mundo te oferece uma vida
aparentemente parece ser boa, mas as consequências, né, depois vai trazer tristeza, frustração na sua vida. Então, quando a gente vai para o texto que a gente acabou de ler, o que acontece? José e Maria estavam vivendo o sonho do casamento, né? O sonho da mulher de sair, ter a sua casa, do homem de constituir família, ser pai de filhos, vários filhos, né? Só que, de repente, isso tudo é balançado por uma notícia. Maria chega para José e fala assim, ó, estou grávida e do Espírito Santo. O que esse cara deve ter pensado? Pensa, meu irmão, pensa. O que pensou? Isso é obra do Espírito Santo ou do Ricardão? Quem que é esse Espírito Santo? Que Espírito Santo que é esse? Da onde surgiu isso? O que prevalece nesse aí agora? Imagina o inferno que José não começou a viver. E Maria também, porque ela tinha a sua reputação, né? Mas José foi muito sábio de ficar calado, deu uma saidinha, né? Se ausentou para pensar, e a mão poderosa de Deus vem e fala com a vida dele, né? E José, então, é capaz de entender que isso era uma missão de Deus, que isso era era o próprio Deus vindo na terra através da vida dele. E essa convicção em Deus que faz com que ele volte e caminhe nessa direção. Nessa parte Jarbas, em relação a José e Maria, né, o que acontece na nossa vida hoje, né, que a gente está comentando, em relação quando você recebe uma notícia, principalmente igual José recebeu, né? O que é isso para nós no dia de hoje, no dia que vem as frustrações da nossa vida, que vem as más notícias, que vem aquelas coisas para poder deixar a gente perturbado e tirar, às vezes, a gente do foco, né? Isso se chama intimidade com o Senhor. Sim, Se eu tenho uma intimidade com o Senhor, se eu tenho um relacionamento com o Senhor, se eu estou na palavra, né? Se eu tenho vindo nos cultos, ouvido o pastor pregar, né? Trazer mensagem, porque não basta só eu ficar lendo Bíblia também, não, eu tenho que também congregar, né? Eu vou congregar para poder buscar coisas diferentes e cada vez mais ter um discernimento da voz do Senhor na minha vida. Por quê? Porque eu tendo um relacionamento com o Senhor, qualquer notícia que vai vir na minha vida, eu não vou sair aí xingando e chutando nada. Eu vou buscar discernimento com o Senhor. E Deus, Márcio, Ele avisa até mesmo antes de as coisas acontecerem, Deus já está avisando, já está dando uma direção. E isso foi visto na vida de José e Maria, porque logo depois dessa tribulação, que foi a questão da gravidez de Maria, ainda vem mais. Herodes perseguindo, olha só, o rei, o governo, declara guerras contra a sua vida, né? Contra a sua família. Imagina, né? Imagina a cabeça desse homem, mas nenhuma já vem outra. O governo federal está à sua procura. Né? Então, no versículo 12, a gente vê assim, e sabendo por divina revelação, num sonho, que não voltasse junto de Herodes, partiram para a terra por outro caminho. Eles vão, então, por um caminho, mas só que Deus já tinha providenciado para a vida deles o recurso financeiro, através dos magos, né? Onde que Deus mandou que os magos fossem até eles com recursos financeiros, ouro, mirra e incenso. Né? O que é isso? Era riqueza. Era riqueza na provisão, época. Né? Era provisão de Deus para a vida deles. Então, todo esse recurso, Deus já sabia que eles iam precisar. Imagina a cabeça de José, agora eu tenho que ir para um país onde eu não falo a língua. Não conheço ninguém, não sei para onde eu vou. Não é? Então, como é que ficaria a cabeça de um homem desse? Só que Deus já tinha providenciado tudo. Essa parte aí, está falando da provisão, a gente lembra também de Abraão, né? Abraão. Sim, Porque sim. Deus, apesar que Abraão já tinha um recurso, né? Mas ele não sabia para onde ele ia, o que ele ia fazer. Então a gente vê a provisão, né? Então nessa Também. parte de José, né? Que ele que tinha que fugir dali para poder, que estava sendo procurado para poder por causa do menino Jesus, né?
o que acontece? A gente vê o cuidado de Deus na nossa vida, no dia a dia, em relação a isso. Eu tenho um relacionamento com o Senhor, descansa, irmão. Busca do Senhor. E como o Jarbas disse no início, né, às vezes as circunstâncias, a tristeza bate em nossas vidas, algumas situações, e não nos deixa, acabamos nos alimentando disso e esquecemos que o Senhor tem um cuidado com as nossas vidas, né? Ele tem um cuidado especial para as nossas vidas. Nós vemos aqui no versículo 13, onde o anjo do Senhor, ele vem, dá uma palavra para José, né? Ele dá uma orientação para ele, e prontamente ele segue essa orientação. Então, ali há um cuidado do Senhor, porque Deus tinha um propósito em Jesus, né? Isso é bem definido, né? Já há profecias, né? Enfim. Então, há um propósito de Deus em nossas vidas, há um cuidado do Senhor para com nossas vidas, e isso nós temos que entender. E como saber desse cuidado com o Senhor? No versículo 13, diz muito, o Senhor dá uma direção para José, né? Dá uma direção clara para José, o que ele deve fazer. E dar essa direção, quando o Senhor dá essa direção, é o cuidado de Deus para com José, né? Às vezes a pessoa nem entende, né? Nem entende, nem sabe o que está acontecendo. Nem sabe. Então, e como saber sobre essa direção do Senhor? Como saber aonde há a provisão do Senhor? Nós observamos a palavra dele, né? Aqui, o anjo do Senhor veio e disse a José em sonho. Às vezes nós pensamos que Jesus vai vir aqui na minha frente e vai me falar o que eu devo fazer. Não, ele já deixou a sua palavra. Essa palavra é que nos dá a direção. Essa palavra que dá o norte de nossas vidas. Essa palavra é o cuidado do Senhor para com nossas vidas. Então nós precisamos da direção do Senhor para nós sabermos aonde há a providência dele. Então, essa é, como diz o Salmo 119, versículo 105, né? 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. Isso, porque quando nós estamos na escuridão, se apagar essas luzes aqui, nós vamos estar na escuridão. A gente, se caminharmos aqui, eu posso cair, né, tropeçar ali na escada, e nos traz prejuízo. Mas quando se ligar essa luz, nós vamos ter a direção, nós vamos ter um norte, vamos ter uma luz aonde caminhar. E quando nós não caminhamos com a palavra, nós caminhamos na escuridão, né? Tropeçamos, erramos muito, né? Mas como nós caminhamos conforme a palavra, conforme a orientação do Senhor, nós temos uma direção, né? É a luz para que nós precisamos seguir, né? A palavra do Senhor é a luz que nós devemos seguir. Então, como diz esse salmo, é luz para o meu caminho, né? A palavra do Senhor é a luz para os nossos caminhos que nós devemos seguir, né? E o Salmo 119, o versículo 9 também. Com que purificará o jovem o seu caminho? Observando-o conforme a tua palavra. A palavra Amém. de Deus, né? Então, nós precisamos observar a palavra de Deus, gastarmos tempo com a palavra de Deus, porque a palavra do Senhor é o cuidado dele para nossas vidas. Então, nós precisamos, como eu disse, às vezes nós pensamos que o Senhor vai vir aqui de uma maneira física e nos falar nossos corações, mas ele usa a palavra, ele usa o profeta, que é o nosso pastor, através dele também ele nos dá a direção que nós precisamos seguir. Hebreus 4:12 também diz assim: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que a espada alguma de dois gumes, e penetra até a divisão Aleluia. da alma e do espírito, e das juntas e das medulas, e apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Eu gosto muito Amém, desse Jesus, versículo, a amém. primeira parte, a palavra de Deus é viva e eficaz. Viva, então ela é real, a palavra do Senhor é real, a palavra é o próprio Deus, né? A palavra é o E isso próprio está Deus. dito em 1 João, João capítulo 1, versículo 1, no princípio era o verbo e o verbo era Deus. O verbo era Deus, o verbo É o próprio, a palavra é o próprio Jesus. É a palavra, é o manual, Isso, né? isso, É a nossa exata- receita. É o manual é para a a nossa nossa receita vida. para você. Exatamente. E eu gosto dessa palavra eficaz, eu busquei o significado dela, onde diz que ela produz o efeito esperado.
né? Ela que dá resultado, não falha, dá segurança, ela é útil. Então, quando nós buscamos essa direção do Senhor, quando nós buscamos a palavra do Senhor, como diz, ela é eficaz, ela vai dar resultado em nossas vidas, ela vai ser útil para nossas vidas, né? Ela nos vai dar segurança, a palavra do Senhor nos dá segurança. Então, quando nós estamos caminhando nessa palavra, ela nos dá segurança, né? Há segurança sobre o caminho do Senhor, ao cuidado do Senhor. Mas existe também, não basta só nós buscarmos a palavra, temos a revelação do Senhor, temos a direção do Senhor, não basta, mas precisamos obedecer. Nós vimos aqui, nesse versículo, né? Aliás, no 14, onde diz assim... Mateus 2,14, e levantando-se ele, tomou o menino e sua mãe de noite e foi para o Egito. Prontamente ele obedeceu. Ele nem esperou o dia amanhecer, já foi de noite mesmo. Não, nem esperou, não. Obediência mesmo. Obediência, e o pastor ontem nos disse também, a obediência é rápida, é imediato. Não podemos ficar pensando muito se eu vou obedecer, o que eu vou fazer. Não, o Senhor deu a direção, obedeça. Temos que obedecer. Aí lembra também Moisés, né, quando ele foi para o mar e começou a orar, Deus falou assim: oi, para com isso aí, só. Atravessa isso aí. Tem hora que é obedecer mesmo, vai embora. Abre os mar aí. Você olhando, se você não acreditar no que Deus já fez na sua vida, da onde você saiu, quem é Deus na sua vida, você olha para o mar, não, acabou. Agora já era. Agora, se eu tenho um relacionamento com o Senhor, não, Deus está mandando, eu vou obedecer. Porque obedecer é exercer a nossa fé, né? A obediência está ligado à fé, porque eu obedecendo o que o Senhor me diz, eu estou confiando nele, né? Eu estou exercendo a minha fé, não confio mais na minha capacidade, nas minhas forças, no meu braço. E nós vemos muitos exemplos de obediência na palavra, na Bíblia, né? Abraão, né? Como você citou, né, Zé Márcio? Noé também, né? Naamã também foi obediente ao Senhor, teve a revelação lá, a palavra do profeta. Ele ali é um exemplo que Naamã, no momento ele não queria, né? Ele falou assim: eu vou mergulhar ali nesse rio. E interessante nessa parte de Naamã, porque por isso que é bom a gente congregar, a gente vir aos cultos, reunião, essa reunião em célula. Por quê? Porque se eu estiver sozinho, se eu não estiver ligado na palavra de Deus, se eu não tiver a intimidade com o Senhor, eu vou acabar o quê? Ficar frustrado, eu vou desanimar. Mas se eu estiver congregando, uma intimidade com o Senhor, vai ter alguém do meu lado para poder o quê? Me fortalecer. O que aconteceu com Naamã foi isso. Teve ali o próprio filho dele falou assim: não, pai, não custa. Obedeça. Obedeça. Já está aqui mesmo, vai perder a bênção. Isso, ele no momento ali, ele não quis, mas depois ali, chegou perto dele e disse: não custa, pula lá, vamos lá tentar. E assim ele fez, foi curado. Mas há também exemplo de desobediência que traz consequências nas nossas vidas também, e trouxe consequências aqui na palavra, como o primeiro, né, Adão e Eva, né? Foram ali a orientação de Deus para que não comesse do fruto da árvore da vida e da morte. Ele foi lá e eles foram e comeram, e trouxe a consequência que nós estamos vivendo até hoje. Uma outra desobediência também na palavra em relação à mulher de Ló também. Isso. Não quis obedecer. Né? E Saul também, né? Onde o Senhor, lá no 1 Samuel, no capítulo 15, é onde diz, o Senhor dá uma orientação para ele e manda matar todos os inimigos. E ele deixa né, protege um dos inimigos e protege também, o melhor do gado, né, o melhor, o gado, tudo que eles tinham lá. Achando que Deus precisava daquilo. Achavam para oferecer ao Senhor em sacrifício. E Deus diz, né, logo em seguida, fala assim: não, o melhor obedecer do que sacrificar. Então, é preciso a direção do Senhor, que é o cuidado do Senhor para nossas vidas, onde Ele deixa claro o que nós devemos fazer, mas precisamos obedecer. Deus se agrada quando nós somos obedientes, né? Então, o cuidado do Senhor é tão grande para nossas vidas que Ele deixou as Escrituras, que é o nosso manual, é a nossa direção onde nós devemos caminhar, né? Então, o que precisamos é buscar essa revelação do Senhor. E aonde buscarmos? É na palavra. Não tem como, precisamos gastar o tempo com a palavra do Senhor, porque ela é o nosso caminho, né? E precisamos andar em obediência. Não é verdade, Zé Márcio? Amém. Porque a obediência, lê para mim 1 Pedro 5, do 5 a 9.
1 Pedro 5, 5 a 9. Semelhantemente, vós jovens, sede sujeitos aos anciãos, e sede todos sujeitos uns aos outros, e revesti-vos da humildade, porque Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que ao seu tempo vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque é ele que tem cuidado de vós. Aleluia, glória a Sede Deus. sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda ao derredor como leão, bramando, buscando a quem possa tragar, ao qual resisti firmes na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos no mundo. Amém. Então, aqui, eu peguei um resumo dessa palavra aqui, em obediência, né, e humildade, porque sempre onde eu vou, eu sempre falo assim, ó, qual que é o meu exemplo de vida? Eu olho para Jesus, que tinha toda a sua glória, se humilhou, entendeu? Para poder vir na terra, certo? Para poder o quê? Fazer uma coisa para cada um de nós, para que hoje a gente tivesse a liberdade, né, de viver e caminhar. Ele largou tudo aquilo que era seu para poder vir cá, se humilhou e obedeceu. Então, para mim poder vencer o mundo, vencer as ansiedades, vencer tudo, eu tenho que o quê? Eu tenho que se humilhar. E para mim poder vencer tudo, eu tenho que, diante de Deus, eu tenho que reconhecer que é Ele que vai o quê? É lutar por mim, Ele é minha justiça. Né? E Jesus é o nosso maior exemplo, né? Nós precisamos, a palavra aqui, como eu disse, é a nossa direção, e o nosso exemplo é Jesus, né? Um exemplo de obediência maior, onde ele diz, Pai, se for possível, afaste de mim esse cálice, mas de todo modo seja feita a tua vontade. Então a obediência não é a minha vontade, é a vontade do Senhor que seja que prevalece. Nessa passagem aí, que o Deilo acabou de falar sobre ele estar pedindo que afastasse o cálice, ele estava sob pressão. Ele estava sob o medo. Sim, sim. Né? Ele estava na ansiedade ao ponto de suar sangue. Ansiedade. Né? Mas ele teve a sobriedade de falar que, se possível, afaste de mim esse cálice. Ele sabia o que ele estava fazendo, apesar da sua condição de homem. Né? A sua condição que se despojou da sua glória para ter uma vida de homem, para ser o quê? O castigo que nos traz a paz, né? Estava sobre ele. Aquilo tudo que foi cumprido, ele cumpriu as Escrituras, né? Tudo que estava sendo dito que ele faria pelas nossas vidas, o que é? É a graça. Isso, e outro momento também, onde ele estava sob tensão, onde foi tentado, né, pelo diabo. Ele foi tentado. Logo no início, né, do ministério. Né? E ele venceu o diabo com a palavra, isso. Então, assim, nos momentos onde nós estamos ali de tensão, onde precisamos resolver alguma situação, nós precisamos buscar do Senhor. Precisamos buscar essa orientação, a revelação, a direção do Senhor. Nós podemos deixar que a situação venha nos ditar o que nós temos que fazer. O que vai ditar o que nós temos que fazer é a palavra do Senhor. Se está conforme a palavra do Senhor, essa é a nossa direção. Se não está, não posso me moldar esse mundo. É verdade. A continuação aqui em relação aqui, por exemplo, Deus preserva, né, a unidade da família. O que é isso, Deus preserva a unidade da família? Um exemplo na Bíblia também, em relação, agora eu comentou aqui em relação a Noé. Deus falou com Noé, faça uma arca. Não deu planta para ele, falou para ele, não, faça uma arca, que vai chover. Não falou o dia, não falou quando, só falou assim, faça uma arca. E Noé, na sua intimidade com o Senhor, Noé, em obediência e humildade com o Senhor, ele o quê? Ele começou a construir a arca. E nesse período aí dele, por exemplo, dele construir a arca, eu creio que ele deve ter pregado para muitas pessoas. Ele deve ter pregado para muita gente. E você, você tocou num ponto aí também, Deus não falou, constrói a arca, né? E
quando nós somos obedientes, nós temos na direção do Senhor, Ele nos dá sabedoria também. Lembrei agora, adiante aqui, quando José volta para o Egito, Herodes morreu e tudo mais, e o anjo manda ele voltar, ele no meio do caminho, ele ficou sabendo que o filho de Herodes era o governador. E aí ele tentou, eu vou voltar para onde o filho de Herodes está? E ele ficou receoso. Então, quando você receou, ele parou. Aí o anjo do Senhor mandou ele ir para outro lugar. Então, quando nós estamos na direção do Senhor, nós estamos na palavra, Ele também nos dá sabedoria. Verdade. Precisamos da sabedoria do Senhor para andar na direção dele. Verdade. E quando fala que na unidade, né, de Noé, que, por exemplo, quando chegou o tempo ali da chuva mesmo, né? Eu creio que ele deve ter pregado para muitas pessoas, avisado as pessoas. Igual nos dias de hoje, a gente prega para as pessoas, fala do amor de Jesus para as pessoas, né? Mostra para as pessoas que ela tem que se converter ao Senhor, tem que buscar o Senhor, confiar, acreditar no Senhor. As pessoas estão achando que isso é uma conversa, assim, que não é nada. Brincadeira, né? Brincadeira, isso aí não é sério. E as pessoas estão brincando, né? E como aconteceu naquele tempo de Noé, vai acontecer no dia de hoje. De quê? Se hoje eu, como pai de família, né, sou um pai, cuido da minha família, trabalho para sustentar minha família, busco o Senhor, oro pela minha família, eu creio que o Senhor vai abençoar a minha família, como abençoa aqueles que buscam o Senhor também. Né? Então, a bênção do Senhor, o cuidado do Senhor está aí, porque além de nos abençoar, está abençoando a nossa família, a nossa geração. Então, assim, o que foi que aconteceu na época de Noé? Foi salvo todo o quê? A sua família, e não salvou mais ninguém. Né? Então, no dia de hoje, para nós, que quando a gente tem obediência ao Senhor, quando a gente busca do Senhor, tem atividade no relacionamento com o Senhor, a gente está seguro que o Senhor está cuidando dos nossos, está cuidando da nossa parentela, está cuidando daquilo que está ao nosso redor. Então, é muito bom quando a gente tem uma intimidade, uma humildade, e reconhece o Senhor na nossa vida por causa disso. Né? A gente tem que buscar do Senhor mesmo, tem a comunhão com o Senhor, porque a provisão venha dEle, tudo venha dEle, é do Senhor, o Senhor já preparou tudo, cabe cada um de nós tomar posse daquilo que o Senhor já preparou para nós, mas para mim poder receber as bênçãos do Senhor, receber o carinho, o cuidado, a saúde, receber tudo do Senhor, eu tenho que se humilhar e reconhecer que o Senhor é a minha força. Glória a Deus. Amém? Aqui, lê para mim, fazendo um favor, o Salmo 120, no Lucas para mim, Lucas 8, 19 a 21, por favor. Quem tiver a Bíblia, acompanhe. E foram ter com ele sua mãe e seus irmãos, e não podiam aproximar-se dele por causa da multidão. E lhe foi informado alguns de que diziam, estão lá fora sua mãe e teus irmãos, que querem ver-te. Mas ele respondendo disse, minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a executam. Amém. Veja bem para você ver, o próprio Jesus está nos ensinando aqui o que é a família de Jesus, o que é a família de Deus. A família de Deus é aqueles que ouvem a palavra de Deus e as praticam. É isso que a gente está mostrando aqui para vocês hoje, entendeu? É que eu tenho o quê? Uma intimidade com a palavra de Deus. Né? Se eu tenho uma intimidade com a palavra de Deus, eu não vou precisar de mais nada. Por quê? Porque ela que vai o quê? Me revelar aquilo que o Senhor tem na minha vida. Amém. Né? Glória a Deus. Lê para mim agora o Salmo 121, fazendo favor. Levantarei os meus olhos para os montes, de onde vem o meu socorro? Lê tudo, o Salmo todo, por favor. O meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Não deixará vacilar o teu pé, aquele que te guarda não tosquenejará. Eis que não tosquenejará, nem dormitará o guarda de Israel. Glória a Deus. O Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra à tua direita. O sol não te molestará de dia, nem a lua de noite. O Senhor te guardará de todo mal, guardará a tua alma, o Senhor guardará a entrada e a tua saída, desde agora e para sempre. Então veja bem aqui, gente, esse salmo, se você trouxer na vida de cada um, né, a gente vê aqui que Davi naquela época, né, quando ele fez esse salmo, eu creio assim, o que as pessoas hoje buscam quando está na ansiedade, quando está no desespero?
quando está passando alguma dificuldade. A pessoa que não tem o Senhor, ela vai o quê? Ela vai buscar recurso aonde não vai achar. Ela vai buscar recurso aonde não deve. Ela vai buscar recurso aonde não pode. Às vezes numa droga, às vezes num centro espírita, às vezes num benzedor, às vezes num santo, às vezes numa pinga, às vezes aqui, em coisas erradas. Mas quando eu tenho intimidade com o Senhor, né, Davi está deixando bem claro para nós aqui: elevo meus olhos para os montes, de onde vem o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor que criou os céus e a terra. Então, gente, a gente não tem que buscar o socorro em outras coisas. O nosso socorro está no Senhor. Descansar no Senhor. Isso Aleluia. Que é uma verdadeira alegria, né, que o pastor pregou ontem na igreja. A nossa alegria é essa, é saber que o meu recurso está no Senhor. Eu vou confiar sempre, né, no Senhor. Eu vou descansar no Senhor. A palavra de Deus fala no Salmo, lá na passagem o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Aleluia. O Senhor é o meu pastor. Quer dizer, eu tenho várias passagens na Bíblia, né? Tudo posso naquele que me fortalece, né? Então, sim, se eu confiar na palavra de Deus, que é verdadeira, que é viva e eficaz, meu irmão, pode acontecer o que vier, pandemia, pode vir crise, pode vir tudo. Verdade. Eu tenho um exemplo, assim, rapidinho contar aqui, irmãos, dentro de tudo isso, né, que a gente está passando, né? Vem a pandemia, né? A gente, o que vem? Vem o medo, vem a ansiedade. Mas aí eu vou o quê? Eu vou buscar do Senhor. E o Senhor vira para você: descansa, descansa, descansa que eu vou te sustentar, que eu vou te abençoar. Né? Então, da pandemia, né, desse período, eu fiquei uns dias sem trabalhar, mas até hoje, irmãos, nunca me faltou nada, porque o Senhor é que me sustenta. Amém, irmãos? Amém. Amém. Amém, meus amados. Nós vamos estar encerrando, e tem uma coisa interessante: por que Jesus foi para o deserto? Foi para o Egito. Moisés estava em Israel e ele foi chamado por Deus para ir para o Egito libertar o povo, trazer o povo para a libertação do povo. Jesus estava em Israel, foi levado para o Egito e chamado de lá para Israel para libertar o seu povo, né? Verdade. O que quer dizer isso? Moisés era a libertação física, né? E Jesus, a libertação espiritual. Glória a Deus. Amém. Né? Aleluia. Então, meu amado, nesse tempo de angústias, de tristezas, não tem como a gente não viver fora disso. Vai ter tempos assim mesmo sobre as nossas vidas. A palavra de Deus fala que no mundo passarei por aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Amém. Passareis, você não ficará nas aflições. E aquele que é fiel, que fez a promessa, é fiel para cumprir. Glória a Deus. Amém? Aleluia. Que Deus abençoe sua vida. Amém. Vamos estar orando. Amém. Glória a Deus. Em nome de Jesus. Amém. Senhor nosso Deus, Aleluia. nós te agradecemos por essa noite, por esses telespectadores que estiveram diante desse aparelho agora, Deus, Aleluia. recebendo essa palavra, recebendo essa direção, esse reposicionamento de Deus para as suas vidas. Amém. Que o Espírito Santo esteja confortando esses corações, trazendo, meu Pai, em nome de Jesus, uma estabilidade emocional sobre esse corpo, sobre essa casa, sobre essa família. Assim nós oramos e agradecemos a Ti, ó Deus. Louvado e engrandecido seja o Teu santo nome. Glória a Deus. Amém. Boa noite, amados. Boa noite, que Deus abençoe a boa todos. noite a todos. Uma Amém. noite abençoada. Amém.